Paz do Senhor, amados. Meu nome é Eduardo Glavina, eu sou pastor há 7 anos. Quero compartilhar com vocês a respeito sobre o caráter de Deus e sobre essas coisas que são tão importantes e pertinentes à igreja hoje em dia. Vou falar de novo sobre mais 6 passos a respeito do caráter, amém? Primeiro passo, carisma versus caráter. Um grande inimigo do caráter cristão hoje tem sido o próprio carisma do cristão. Do líder, do pastor, do ministro, daquele que prega, daquele que lidera. Porque quando você tem o carisma, a atenção das pessoas, o carinho, a forma interessante que prende a atenção das pessoas de falar, geralmente você consegue a atenção das pessoas. Então, geralmente uma pessoa de carisma, ele se passa por alguém de caráter porque ele consegue chamar a atenção das pessoas, ele fala bem e de repente isso parece ser o suficiente para ser um pastor, para ser um líder, para ser alguém influente dentro dessa atmosfera cristã da igreja. E ele tem sido um grande vilão, porque de repente uma pessoa que não é tão carismática, que não fala tão bem, que não chama tanta atenção, de repente alguém de um excelente caráter, mas as pessoas custam a seguir, a ouvir essa pessoa. Então o carisma é sim uma ferramenta importante, talvez até um dom de Deus para a vida de um ministro, para a vida de um orador, para a vida de alguém que fala e expõe a palavra de Deus. Mas ele é secundário, o caráter vem em primeiro lugar. Porque que adianta uma pessoa ela ser tão carismática, ela arrebanhar um número de pessoas, ela conseguir falar para um público, se depois a própria vida dela vai desmerecer tudo aquilo que ela tem falado constantemente sobre Jesus Cristo. As pessoas vão acreditar que essa pessoa fala de algo que não conhece, porque a sua própria vida não representa aquilo que ela fala. E é algo tão importante de se pensar, de se refletir, de a gente ponderar a respeito das coisas de Deus. Você vê, por exemplo, João Batista, que não parecia ser alguém muito carismático, até porque ele expunha os pecados ali dos reis que estavam acontecendo, ele ganhou inimizades. E essa é uma questão importante da gente falar do carisma versus caráter. Porque Jesus Cristo ele não nos chamou a ter paz com todo mundo. Ele disse que nós teríamos inimigos por amor ao seu próprio nome. Ele diz assim, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, a divisão entre a filha e sua mãe, o filho e seu pai, porque o próprio evangelho chegaria num momento onde separaria e dividiria as pessoas. Alguém focado simplesmente no carisma, ele vai evitar todo tipo de confronto. Ele não vai querer falar sobre pecado, ele não vai querer expor problemas sérios, ele não vai querer falar sobre perdão, ele não vai querer falar sobre assuntos e temas que são chatos, mas são extremamente necessários para a igreja de hoje, como sempre foram. Então, uma pregação que ela é baseada no carisma, ela vai focar o poder de Deus, a glória, ela vai focar a majestade, ela vai focar um Deus generoso, um Deus bom. Mas a pregação completa vai falar também de um Deus que ele castiga os seus filhos para poder disciplinar esses filhos. Ele vai falar de um Deus que ele tem um padrão moral muito alto e que ele é exigente a respeito desse padrão moral. E de uma pregação que vai falar sobre divórcio, coisa que é abominação aos olhos de Deus, mas alguém focado no carisma vai evitar esse tipo de pregação. Então existe uma tolerância dentro das nossas igrejas hoje, que é a respeito daquilo que não é bom, a respeito daquilo que é impuro, daquilo que é errado. E essa tolerância, ela não vem da parte de Deus, vem de pessoas comprometidas com o carisma, em agradar todo mundo. E esse tipo de evangelho tem empobrecido as nossas igrejas por tentar evitar que as pessoas abandonem as nossas igrejas. Que as pessoas sempre estejam prontas a elogiar a pregação. A gente tem uma tendência talvez de ser levado pelo próprio aplauso ou pelo sorriso das pessoas que estão ouvindo a mensagem e a pregação. E aquilo acaba se tornando um feedback e não é um feedback bom. Eu já ouvi um pregador dizer uma frase muito importante, que a gente tem que agradar as pessoas da nossa igreja com os métodos, mas agradar a Deus com a nossa pregação. Então o foco principal da nossa pregação é que se Deus está contente com aquilo que a gente está falando, se nós estamos transmitindo a mensagem de Jesus Cristo de forma fiel, agradando a quem tiver que agradar e desagradando a quem tiver que desagradar. Quando Jesus ele está falando acerca
de comer do seu corpo e beber do seu sangue, as pessoas que estão ali, muitos dos seus discípulos, disseram assim: dura é essa mensagem. E um a um eles começam a ir embora. E eu fico pensando da firmeza de Jesus. Porque ele poderia ter dito, talvez eu teria dito: vocês não estão me entendendo. Não é exatamente comer do meu corpo ou beber do meu sangue. Calma, é uma metáfora, vocês estão me interpretando mal. Não. Jesus Cristo, de forma firme, ele permite que todo mundo vá embora, mesmo não tendo compreendido a essência do que ele falava. E só alguns ficam. Então Jesus pergunta para eles e diz: e vocês? Também não vão embora? E aí eles revelam a razão de estarem ali. Por mais duras que sejam as suas palavras, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então o que vai prender as pessoas dentro da igreja não é aquilo que a gente fala de agradável para elas, não é o carisma que a gente tem, mas é a palavra de vida eterna, é saber que elas terão um lugar no céu. E as pessoas que talvez não sejam motivadas por isso, talvez eles abandonem a igreja que prega um evangelho verdadeiro. E talvez eles tenham que ir, talvez eles não tenham que estar ali, mas a gente não tem que colocar as pessoas para fora, elas têm que se decidir entre um evangelho verdadeiro, puro e poderoso, ou um evangelho que agrada os corações. Por isso que a palavra fala que chegaria um tempo onde as pessoas seguiriam falsos mestres, como comichão nos ouvidos, buscando palavras que agradariam o seu coração. Então a palavra já tinha dito que existiam pregadores carismáticos, que falariam coisas doces, agradáveis, boas. E Satanás ele tem o seu jeito, a sua forma de lidar com a igreja. Se muitas pessoas, às vezes, não querem abandonar a sua fé ou negar Jesus Cristo, acabam escolhendo um evangelho que não confronte o seu coração, que não confronte a sua vida de caráter. Então isso é muito importante a gente relevar sobre o caráter versus o carisma. Um outro aspecto é que o carisma ele acaba enganando o próprio pregador, o próprio ministro. Até por as questões relacionadas à cura, relacionados à unção, relacionados àquilo que está acontecendo no mover espiritual de Deus, que tem mais a ver com a fé das pessoas com o próprio Deus do que com aquele ministro. Então, de repente, numa atmosfera onde o ministro está pregando e ali houve curas, ali as pessoas se chegaram, ele conseguiu reunir um grande número de pessoas, ele acaba acreditando que o seu caráter está sendo aprovado por Deus. E pode ser o contrário. Talvez ele esteja sendo reprovado por Deus, o seu caráter, mas ainda por amor às pessoas, ainda pela manifestação de fé daquele grupo, Deus esteja fazendo grandes milagres. Tem uma história que eu acho muito edificante. Tinha um grande pregador e que nos cultos dele aconteciam grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E um dia ele foi pregar entusiasmado com os grandes acontecimentos e nada aconteceu naquele dia. Não teve cura, não teve manifestação, não teve sinal, não teve nada. E ali ele saiu muito chateado e muito triste. E conforme ele descia as escadas do altar, o Espírito Santo falou para ele: da maneira que você está descendo, era a maneira que você deveria ter subido a esse altar, com um coração cheio de humildade, sabendo que eu é que faço todas essas coisas. E essa é uma lição que nos edifica. Não vem da gente, mas vem do Espírito Santo de Deus, que corresponde à nossa fé. Amém?